Olá, caríssimos! Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de processos de fabricação. E na aula de hoje nós iremos tratar sobre o processo de fresamento. O processo, então, conheceremos ele mais a fundo, como bem os tipos de fresadoras, as operações que podem ser realizadas, a execução dessas operações, os tipos de ferramentas e outras coisas envolvidas aí no processo. Vamos então iniciar a nossa aula? O processo de fresamento, portanto, ele é um processo que ele acontece através da revolução da ferramenta. Ou seja, em comparação com o processo do torno, ele acontece de forma inversa. Ao invés da peça estar no processo de revolução, estar na operação de revolução, é a ferramenta que faz a revolução, retirando então, realizando os cortes na peça. E é um processo também que ele pode acontecer por uma ferramenta multicortante. Pode ser por uma ferramenta multicortante ou não, uma ferramenta de simples corte, ok? A ferramenta, assim como no torno, ela vai ter os seus ângulos adequados para poder formar a cunha e assim realizar o corte no material, mas pode ser uma única ferramenta fazendo a revolução ou podem ser diversas ferramentas presas através de uma coroa que fazem com que o giro aconteça e corte o material simultaneamente. Essa ferramenta, ela ao mesmo tempo pode realizar diversos cortes em diversos movimentos, principalmente devido ao multimovimento do processo de fresamento. Ou seja, no processo de fresamento é possível realizar avanços nos três eixos, ou seja, no sentido longitudinal, no eixo X, no sentido transversal do eixo Z e também no sentido vertical do eixo Y. Nesse caso, nós conseguiremos realizar as mais diversas formas através do fresamento. E ele é principalmente um processo para obter superfícies planas. Essas superfícies podem ser paralelas ao eixo de corte ou podem ser superfícies perpendiculares ao eixo de corte. Em cada caso, estaremos estudando particularmente como serão, então, as velocidades e forças de corte realizadas para cada um dos movimentos. Ainda lembrando que o movimento principal de avanço ele vai acontecer através da peça. A peça vai se movimentar avançando. Isso vai acontecer através das mesas da fresa. A mesa da fresa ela possui essa possibilidade de estar movimentando a peça enquanto que a ferramenta cortante possui o seu giro e permanece estática ou pode ser também movida em determinadas direções. Bom, pessoal, agora vamos conhecer um pouco sobre as máquinas que fazem o processo de fresamento. Essas máquinas são conhecidas como fresadoras. E hoje a principal fresadora que domina o mercado é a fresadora vertical. Ela é que é mais encontrada hoje. As maiorias das ferramentas são fabricadas para ela. E o que faz dela, então, ela mais prática propriamente? A fresadora vertical ela é formada principalmente por uma mesa. Essa mesa é esse objeto que vocês podem ver aí. E essa mesa é que realiza os movimentos, mas não o movimento de corte em si. Ele faz os movimentos de avanço. Os movimentos de avanço são os movimentos que são realizados com a peça propriamente. Ok? Então, a peça ela vai seguir tanto no sentido longitudinal, ou seja, pelo eixo X, como no sentido transversal, pelo eixo Z. Ok? Mas também a mesma mesa se move no sentido vertical, no eixo Y. Ok? E tendo então essa mesa, todos esses movimentos, é possível então realizar todos os devidos cortes, uma vez que a fresa em si, a ferramenta, ela é fixada no cabeçote. Sendo fixada no cabeçote,
normalmente ela fica perpendicular à mesa e tem o seu movimento de rotação aí no sentido, seguindo o sentido longitudinal e transversal da mesa, né? Sendo assim, a maioria dos cortes são realizados dessa forma e nós vamos ver mais para frente como eles podem ser executados propriamente. Ok? É pelo cabeçote então que você controla o RPM da ferramenta. Aqui velocidade de giro ela estará acontecendo. E é pelo cabeçote também que você pode fazer um único avanço da ferramenta, que seria um avanço na vertical. Okay? Para não ser necessário movimentar toda a mesa ou por uma necessidade, você pode estar utilizando o avanço da ferramenta. Temos também a torre, que é a parte principal de sustentação da máquina, ok? É pela torre que é preso o cabeçote através daquele braço que está ali sobre a torre. E essa torre que sustenta então a máquina com todos os seus motores, com tudo que é necessário para ela para ela executar todos esses processos. Okay? Então essa é a fresa mais comum que nós temos hoje no mercado. É uma fresa simples, porém ela executa todos esses movimentos, ela serve para realizar todos esses processos. Fora ela, nós temos a fresadora horizontal. Se vocês repararem bem, ela é muito similar à vertical. A mesa dela também vai executar os 3 movimentos. O único diferencial está nesse eixo aqui. Ele substitui o cabeçote. É por ele que são executados os movimentos de corte. É por ele que vai fazer a rotação da ferramenta. Fazendo a rotação da ferramenta através dele, então também o motor, o conjunto de polias para controlar o RPM da máquina também fica ali, dentro da torre, não sendo necessário o cabeçote para fazer então esse controle, ok? Mas sendo dessa forma então, esse movimento de rotação ele acontece em paralelo à mesa, fazendo então com que outros processos possam ser executados, ou os processos possam ser executados de uma forma diferente nessa máquina. Temos também a fresadora universal e o diferencial dela é que, se vocês repararem bem, ela tem tanto o eixo quanto ela tem o cabeçote. Ou seja, você consegue executar todas os processos, todas as operações que você consegue executar na vertical, você consegue executar nela, bem como as operações que são executadas na horizontal. Você também vai poder executar nessa máquina. Okay? No mais, ela engloba tudo o que já foi dito sobre as outras. Temos a fresadora copiadora, que ela serve exatamente para seguir um processo específico. Nesse caso aqui é uma fresadora com 2 cabeçotes copiador. Então você consegue fazer com que a máquina copie uma determinada peça que já está pronta. Ela vai com um determinado sensor verificando uma peça que já foi realizada e então esses movimentos são copiados nas peças que estão sendo executadas. Em seguida nós temos a fresadora de pórtico. Se vocês repararem bem, ela é uma fresadora muito maior do que as demais e ela é uma fresadora com uma mesa bem também maior, exatamente para executar processos em peças com mais dimensões e ao mesmo tempo com uma massa muito maior. Se você está trabalhando com uma peça com uma massa muito maior também, você acaba não podendo então elevá-la no eixo Y. Então essa máquina, ela mesma executa todas as operações no eixo Y e você vê que ela tem um movimento muito maior aí no eixo longitudinal. Então a própria máquina, a mesa, ela vai fazer somente a execução do movimento longitudinal. Você pode verificar que no decorrer da máquina ela tem 2 torres ali para estar executando o movimento no eixo Y e uma viga propriamente para estar executando o movimento
no eixo transversal da peça. Okay? E finalmente nós temos a fresadora CNC, que nós vamos ter um pouquinho de contradição. Alguns já tratam a fresadora CNC como centro de usinagem, certo? Pelos mais diversos processos que ela consegue executar, ok? E a fresadora CNC, ela então executa a partir de um comando numérico, de um programa preparado em um computador e depois executado eletronicamente pela máquina para poder então dar forma à peça, ao seu produto. Vamos agora estar estudando aqui as ferramentas para o fresamento. Como são essas ferramentas, como que elas fazem os movimentos de corte na peça e que tipo de peças você consegue fabricar com essas ferramentas. Vamos então iniciar analisando as ferramentas, descobrindo então qual que é a parte cortante da ferramenta, ou seja, qual que é a sua aresta de corte. A aresta de corte, se vocês repararem nesse desenho da ferramenta aí, ela se dá ali onde aparece a primeira superfície principal. Ok? A segunda superfície é praticamente o ângulo de saída. Ok? E aonde você encontra ali de superfície secundária, se trata daquele ângulo de folga que a ferramenta precisa ter. Ok? E depois você vê ali o que ele chama de superfície principal, é a superfície de saída do cavaco. Né? Você consegue então verificar ali qual que é o sentido de rotação da ferramenta e a direção de avanço, pelo qual é realizado pela peça, não pela ferramenta. Ok? Aquilo lá é um movimento referencial de avanço, a direção referencial de avanço. Certo? Entenda também que o corpo da ferramenta ali, ele pode conter, ela pode ser um tipo específico de ferramenta que já detém todas as superfícies, todas as arestas e corte nela, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E você tem ali também a superfície de saída, a aresta principal, para poder entender como que essa ferramenta realiza o corte na peça. Então, qual que é a composição? A ferramenta ela pode ser uma ferramenta inteiriça, ou seja, ela é um único corpo na qual as arestas e os ângulos de corte são preparados para estar executando o corte no material. Okay? Essa daí é uma ferramenta inteiriça de aço rápido, qual você pode estar verificando aí como as arestas são colocadas, e elas são normalmente colocadas de forma helicoidal, para assim distribuir a força de corte na ferramenta. Você vê aí uma ferramenta com insertos soldados, e quando nós dizemos que os insertos são soldados, dizemos que os ângulos de corte principal eles são formados nos insertos, e existe simplesmente um corpo no qual são fixados esses insertos. Os insertos são soldados para serem simplesmente reafiados depois. Tanto esta ferramenta como a anterior são ferramentas que necessitam de uma afiação. Finalmente, nós temos a fresa com insertos intercambiáveis, ou seja, você consegue remover os insertos e substituí-los por novos insertos, e são esses insertos os que realizam o corte no material. Okay? Por ser de insertos intercambiáveis, ao mesmo tempo você pode também fazer a substituição do inserto dependendo do material aonde você está executando a fresagem, aonde você está executando o corte do material. Ok? Então, dependendo desse material, você seleciona melhor os insertos. E esses insertos intercambiáveis podem ser de todos aqueles materiais que nós já vimos que podem ser utilizados nos tornos, ok? Você tem cermete, você tem metal duro, você tem cerâmica, tudo dependendo do material ao qual será usinado. As ferramentas elas também podem ser classificadas devido ao seu formato. Nós temos, por exemplo,
as ferramentas para fazer a fresagem de topo, ou seja, pela execução dela, pelo formato com que ela faz na peça. Então, as ferramentas de topo são normalmente ferramentas de diâmetros variáveis, mas suas principais arestas e cortes estão principalmente nessa face aqui que vocês veem embaixo e na face lateral dela. Ela consegue realizar corte em ambas as faces. Okay? Temos as ferramentas cilíndricas. As ferramentas cilíndricas, elas realizam corte, então, principalmente nessas arestas mais brilhantes que vocês conseguem verificar aí nessas ferramentas que estão na tela. Ok? Então, elas são normalmente utilizadas, elas podem ser utilizadas tanto em fresadoras verticais quanto horizontais, mas quando fixadas em fresadoras verticais, normalmente elas vão fazer um fresamento lateral, ok? Enquanto que nas horizontais elas conseguem fazer um fresamento na área superior da peça. E nós temos também as ferramentas com formato de disco para fazer ranhuras nas peças. Okay? Essas ferramentas, então, elas podem ter o seu corte dividido em insertos ou podem ter seu corte sendo totalmente realizado aí, em um único inserto ou uma vez que fabricado em um único corpo, o corte ser ajustado, ser afiado para realizar com a face total da ferramenta. Finalmente, nós temos as ferramentas com formato angular. Essas ferramentas também elas vão realizar o corte por essa face que vocês veem aí principal e também por todo o cone delas que você vê aqui na lateral. Então ela consegue realizar o corte nessas duas faces principais aí e elas são utilizadas para fazer essas ranhuras angulares nas peças propriamente. E por último, nós vemos então as ferramentas com formato detalonado. Significa o quê? Que são ferramentas com formato específico ao qual esse formato você quer imprimir na peça, você quer deixar esse formato impresso na peça. Por exemplo, essa ferramenta é uma ferramenta para fabricação de engrenagem, ao qual você consegue deixar com que a peça fique com esse formato, ela forme dentes através desta ferramenta. Okay? Existem diversos padrões e ferramentas detalonadas, a qual cada um tem o seu formato próprio para ser impresso na peça, desde raios até dentes ou outros tipos de formatos. Vamos agora estudar as execuções das operações que podem ser realizadas na fresa. Aqui nós vamos estar verificando quais são as operações que podem ser realizadas e como elas são realizadas propriamente na fresa. Nós temos aí basicamente dois tipos principais aí de execuções, que é a execução do fresamento frontal e a execução do fresamento periférico. O fresamento frontal é o fresamento principalmente de faces planas, ok? Por meio dele que se faz a usinagem de grandes superfícies. Então, através dele, ele tem uma grande importância, então, devido a essa possibilidade de um trabalho mais completo em apenas uma máquina. Então, dependendo do diâmetro que você tiver da ferramenta, você consegue executar numa única operação, através de uma única máquina, de forma rápida e simples, uma planificação total da peça. Okay? A remoção do material é feita principalmente pela aresta principal da ferramenta, aquela aresta que nós vimos nos slides anteriores, e a superfície da peça, então, ela é gerada pela aresta secundária, ou seja, a aresta secundária, aquela aresta inferior, é o que vai gerar a superfície, o que vai dar acabamento à superfície, ok? Esse acabamento, essa rugosidade é dado devido ao passo, ou seja, devido ao avanço por dente. Então você vai ter uma superfície mais lisa conforme o avanço por dente for menor ou a sua rotação for maior, ok? E
nesse caso, a quantidade de material retirado na extensão, né, no total que ele consegue usinar, na extensão tomada pelo diâmetro, é muito maior do que a profundidade que será feita da ferramenta na peça, ok? Então ele se trata de um fresamento combinado. Ele trabalha com duas arestas e essas arestas, então, elas dão ao mesmo tempo o corte e o acabamento na peça. É um fresamento que nós podemos verificar na peça abaixo, ok? Onde o material é retirado então por essa aresta, a aresta principal da peça, que é essa aresta angular, no caso dessa fresa aí, ok? E quando nós vemos assim, ela entrando na peça, nós vemos também que ela passa totalmente sobre a peça. Então ela fica toda em contato com a peça. Tanto a aresta que está realizando o corte, quanto as arestas que passam depois por cima da peça. Porque essas arestas que estarão dando o acabamento, como nós podemos ver aqui nesse vídeo. Esse vídeo é muito claro, conforme ela vai fazendo a usinagem, o material vai sendo retirado e ao mesmo tempo, conforme ela passa sobre a peça, ela vai dando aí o acabamento final aí na peça, certo? E nós temos o fresamento periférico. No fresamento periférico, então, a peça ela está então na tangente do raio da ferramenta. Isso significa que a ferramenta está paralela com a peça e que o ângulo de corte será dado dessa forma, ok? Esse aí que é a profundidade com que a ferramenta entra na peça, ele vai ser substancialmente um pouco menor, contudo a ferramenta ela vai estar em maior profundidade com a peça. E esse fresamento periférico ele pode se dar de duas maneiras, o fresamento concordante e o discordante. O fresamento concordante, ele tem um pequeno problema, pela direção de avanço da peça ser a mesma direção pelo qual a tangente da ferramenta está girando. Isso significa que pode haver uma combinação de forças aí e no lugar de ser realizado um corte, a ferramenta está se apoiando na peça para empurrá-la. Isso acontece de certa forma e por isso esse tipo de fresamento é normalmente menos usado do que o fresamento discordante. Pelo fresamento discordante, o avanço da peça ele se dá contrário à velocidade de corte da ferramenta. Isso faz com que exista aí uma combinação de forças e nessa combinação o esforço da ferramenta será maior, mas ao mesmo tempo não haverá essa possibilidade da ferramenta não cortar e empurrar a peça. Então, nós podemos ver aqui, ó, nesse vídeo que está passando aí em cima, o fresamento discordante sendo realizado. A fresa está cortando e a direção em que a peça está avançando é na direção contrária ao corte da peça. Portanto, aí nós temos os cavacos sendo lançados nessa direção, que seria a direção da velocidade de corte, que a gente consegue estudar pelos desenhos aqui embaixo. Nesses desenhos, o que nós temos? Que a velocidade de corte ela é uma velocidade tangente ao raio da ferramenta. Ou seja, ela vai seguir pela tangente na saída da peça, ok? Então ele é um vetor que ele está inclinado pela tangente, ou seja, ele vai depender, lógico, da espessura em que a ferramenta estiver adentrando a peça, e nós temos que o movimento de avanço ele se dá pela direção contrária ao avanço que está sendo realizado pela peça sobre a ferramenta. Ou seja, a gente considera o movimento de avanço um movimento referencial que a ferramenta tem sobre a peça. Ou seja, se a ferramenta está parada realizando o corte,
A peça, quando ela segue na direção contrária, isso significa que o corte está sendo realizado na direção em que a ferramenta está cortando. Então nós temos aí que a velocidade de avanço nesse pequeno vetor aí e a velocidade de corte pelo vetor tangencial da ferramenta, o que a gente vai ter é uma velocidade efetiva de corte sendo realizado ali pela soma desses dois vetores, certo? E, diferentemente, a força ela se dá de forma inversa. Por quê? Porque a força de corte ela se dá principalmente pela perpendicular do raio da ferramenta. Então, traça-se o vetor de forma perpendicular à saída da ferramenta na peça. Esse é o vetor de força que está sendo exercido contra a peça, né? A força cortante, e a força de avanço permanece na mesma direção do movimento de avanço, sem mudança alguma, e a soma dos dois vetores, então nós vamos ter a força efetiva de usinagem, a força de corte propriamente. E nessa força aí é pela soma desses vetores. Ela segue então numa direção que não é a mesma direção do movimento efetivo, mas pelo menos no eixo longitudinal a gente vai encontrar aí a mesma direção, certo? Só se encontra direções diferentes devido à força realizar-se contra a peça, ok? E por isso mesmo, numa ferramenta que tem muitos dentes, como a gente pode ver no gráfico abaixo, essa força sendo combinada com essa velocidade produz então com que a força seja distribuída durante todo o processo de corte, ok? Essa força passa a ser distribuída, ela é muito mais distribuída ainda quando você tem arestas helicoidais, como você pode ver no vídeo acima aí. Essas arestas helicoidais faz com que a força não atue de uma só vez durante toda a extensão que está sendo cortada, mas seja distribuída ao longo do processo, ao longo da rotação da ferramenta. Isso distribui ainda mais essa força cortante, faz com que essa força ela seja menor e necessariamente então a máquina não precisa de uma potência tão alta para conseguir realizar o corte, ok? E finalmente nós temos aí uma última execução, uma última operação que pode ser realizada, que é a operação de fresamento de topo. Essa operação se dá pela entrada de uma ferramenta. Normalmente essas ferramentas são ferramentas de corpo fixo, podem não ser de corpo fixo, mas normalmente são de corpo fixo. E quando essa ferramenta ela entra totalmente na peça, isso faz com que a parte concordante e a parte discordante sejam iguais na realização do corte, fazendo com que então essa força seja exercida de forma similar, distribuída de forma similar, mas o corte trata-se de um corte normalmente mais profundo realizado, e ele pode ser realizado em diversos movimentos, tanto longitudinal quanto transversal na peça, ok? Esses movimentos então no eixo X e no eixo Y faz com que possa ser realizado então um canal seguindo em diversos caminhos por dentro da peça, ok? Mais uma coisinha aqui sobre o fresamento tangencial é que ele faz com que a superfície da peça seja gerada então pela aresta principal da peça, que não utiliza-se a aresta secundária, e que em geral ele é empregado num fresamento discordante, como eu disse, certo? Quando os dentes são retos, há uma maior solicitação, ou seja, uma necessidade maior de potência da máquina, e no caso dos dentes helicoidais, essa potência passa a ser distribuída na força de corte ao longo da rotação, ok? E é a força axial que pode levar o deslocamento da peça ou da ferramenta. Então é preciso tomar cuidado com a força axial que nós temos aí, né?
Sobre o fresamento de topo, ele é um processo de fresamento contínuo, ele é frontal e ao mesmo tempo ele é periférico. Ele acontece pela usinagem de formas complexas, ok, são realizados rasgos, são realizados aí matrizes, aonde a ferramenta entra na peça e pode realizar um desenho até mesmo na peça, ok? E dependendo da aplicação, as ferramentas, elas normalmente elas são mais finas, elas são mais, o que se pode dizer, de esbeltas, ou seja, ela tem um diâmetro menor do que a haste de corte dela, ok? E isso pode gerar um certo problema de vibração da ferramenta, tá bom? Então precisa se tomar um certo cuidado para que essa taxa de esbeltez da ferramenta não seja maior do que 10, do que 10 unidades, podemos dizer assim. Eu vou estar explicando essa taxa mais à frente, mas é praticamente você dividir o diâmetro pelo comprimento do que está sendo usinado, ok? Ou no caso inverso, o comprimento pelo diâmetro do que está sendo usinado. E o ideal é que essa taxa fique entre 5 a 10, certo? É a proporção que a taxa precisa ficar, tá? Para que as vibrações não impliquem grande diferença no movimento da fresa, certo? E essas vibrações, se elas implicarem, elas vão implicar causando grande desgaste da ferramenta, lascando a aresta e causando erros na forma do que está sendo executado, tá certo? Vamos agora estar aqui fazendo a análise de alguns cálculos das ferramentas, a análise dos cálculos precisos para executar então essas operações que nós acabamos de ver. Agora vamos procurar entender aí cálculos de fresamento, tá? Conforme eu disse, a velocidade de corte ela vai se dar principalmente aí na tangente da saída da ferramenta sobre a peça, ok? E para então chegarmos à velocidade de corte, o processo é o mesmo do que do torno, né? Nós devemos verificar qual é o material que nós estaremos usinando, qual ferramenta nós iremos utilizar e o que o fabricante dessa ferramenta, que já fez os cálculos ideais aí de corte dessa ferramenta, pode aconselhar sobre a velocidade a ser utilizada. E com a velocidade de corte, então, obtida pelo fabricante da ferramenta, a gente pode calcular qual é a velocidade angular dessa ferramenta, ou seja, qual que é o RPM que essa ferramenta deve utilizar, ok? Então aqui nós temos que o cálculo é o mesmo cálculo utilizado no torno, que a velocidade angular, N, é dada pela velocidade de corte multiplicado por 1000, ambos dividido por π vezes o diâmetro da ferramenta, ok? O diâmetro da ferramenta ele pode variar, ok? Tudo depende da execução, tudo depende do processo que você está executando, da operação que você está executando, seja ele frontal ou seja ele tangencial, ou mesmo de topo, o cálculo é o mesmo. A velocidade de corte é dada dessa forma aí, sabendo então que VC é velocidade de corte, D é do diâmetro e N é da velocidade angular, a velocidade de giro da ferramenta, ok? E outra coisa que a gente tem que entender para poder entender o avanço é que pela fresa ser uma ferramenta multicortante, isso significa que o avanço pode ser mais acentuado, o avanço pode acontecer de forma mais rápida, ok? Porque cada dente vai estar realizando o seu próprio corte. Esse esforço de corte vai ser distribuído em todos os dentes e isso significa que a ferramenta pode entrar com maior velocidade na peça, certo? Uma vez que cada dente já faz um corte na peça propriamente. É o que diz aqui nesse texto. É o avanço por dente nas ferramentas multicortantes é o avanço distribuído pelo número de facas ou dentes que compõem a ferramenta multicortante. O avanço por dente, portanto, é indicado pela letra AD e é expresso
da seguinte forma, em milímetros dividido por volta por dente, ou milímetros dividido por volta vezes a faca, certo? Então, no caso aí, a gente tem que o avanço por dente, ele se dá pelo cálculo do avanço total dividido para cada dente. Mas o que a gente vai verificar é que os fabricantes de ferramenta, o que eles aconselham é seguir o avanço por dente. Eles vão dizer quanto que cada dente consegue extrair de material. Então nós vamos utilizar o avanço por dente para calcular o avanço total da ferramenta. No caso, sabendo que a ferramenta ela permanece parada e quem avança é a peça, então o avanço da mesa, é isso que a gente vai calcular. Qual que é o avanço total da mesa em milímetros por minuto? E esse avanço vai se dar então da seguinte forma: o avanço por dente multiplicado pelo total de dentes. Se nós estamos trabalhando, como na figura aqui ao lado, com uma ferramenta de 8 dentes, nós temos então que calcular qual que é o avanço que o fornecedor, que o fabricante da ferramenta indica para realizar em cada dente e multiplicar então por 8, que é o número de dentes, ok? Aí a gente vai ter o avanço total que a gente vai estar utilizando na mesa, certo? Esse avanço vai se dar em milímetros por rotação da ferramenta. Entendido? Então vamos lá. A velocidade de avanço, então, ela depois calculada, você tendo o avanço por dente, você calcula então o avanço aí da mesa, o avanço por rotação e multiplica então pelos número de rotações por minuto, ou seja, pela velocidade angular da ferramenta. Quando você multiplica esse avanço pelo número de rotações que se faz por minuto, você consegue determinar qual que é a velocidade de avanço que a mesa deve utilizar, qual corte será realizado. Com isso, a gente também consegue determinar qual que é a quantidade de remoção no material. Se a gente sabe qual que é o avanço que a gente está conseguindo realizar, a velocidade de avanço, qual que é o avanço, então, que a ferramenta faz quando ela dá uma volta completa, a gente multiplica isso pela espessura que a ferramenta está enterrada no material e a gente vai ter a taxa de remoção de material. Ok? Essa taxa, então, é dada em milímetros cúbicos por minuto. Certo? É essa letra Q da nossa fórmula aí. Seguindo, então, com essa taxa, o que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular qual que é a potência efetiva do corte. Ou seja, que fresa que eu preciso para poder estar tendo um total aproveitamento do meu corte. Que potência que eu preciso ter na minha fresadora. Então, essa potência de corte ela é dada pela tensão de cisalhamento, e isso vai variar de material para material. Cada material tem sua tensão de cisalhamento própria, multiplicada então pela taxa de remoção. Essa taxa de remoção foi a fórmula que a gente acabou de ver, na qual você consegue calcular quantos milímetros cúbicos são retirados por minuto. Você divide isso por 60 multiplicado por 10 elevado à sexta potência e multiplica tudo isso multiplicado pela potência efetiva, ou seja, pela eficiência da máquina, ou seja, pela eficiência do motor da máquina propriamente. Então, quando você realiza esse cálculo, você consegue saber qual que é a potência efetiva do seu corte, qual que é a potência que sua máquina precisa ter para conseguir realizar esse corte que você está preparando para realizar nessa máquina, certo? Isso daí já é um cálculo um pouco mais profundo, que seria muito útil para aquisição de novas fresadoras, mas que é importante para você técnico estar aprendendo e estar conhecendo para poder, de alguma forma, utilizar futuramente. Então, como nós falávamos, todos esses cálculos eles têm que ser realizados a partir das informações dadas pelo fabricante da ferramenta. Então, o fabricante da ferramenta, ele estudando o material, estudando como que a ferramenta realiza o corte no material, já sabendo os ângulos que são preparados na ferramenta para realizar o melhor corte possível, ele consegue te dizer
quais são as medidas a ser utilizadas no corte, qual que é a velocidade de corte que você pode utilizar, qual que é a profundidade que você pode utilizar da ferramenta dentro do seu material, dentro da peça, e qual que é a extensão de material que você consegue realizar de corte num fresamento tangencial, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, os dados que são utilizados pelo fabricante Mitsubishi. Mitsubishi fabrica aí insertos para ferramentas, insertos de metal duro, e nós temos aí então algumas das condições que ele nos dá de corte para algumas de suas ferramentas, isso para utilizar no fresamento frontal, ok? Então, por exemplo, nós temos ali, ó, material aço carbono, um aço carbono com dureza inferior a 180 HB, ou seja, um aço carbono de baixa liga. Um aço carbono se encaixa nesse o aço 1020 e entre alguns outros tipos de aço, certo? Então, se nós utilizarmos a classe de ferramenta UTI 20T, nós teremos que a velocidade de corte que deve ser utilizada é de 100 a 150 metros por minuto, ok? E o avanço por dente vai ser de 0,2 a 0,5 milímetros, certo? E a profundidade máxima que deve ser realizada no fresamento frontal é de 4,5 milímetros. Isso para essa classe. Se nós trabalharmos com aço inoxidável, utilizando a mesma ferramenta, nós vamos ter que a velocidade recomendada vai de 100 a 180 metros por minuto, enquanto que o avanço por dente ele deve ser de 0,2 a 0,5, é o mesmo avanço, ok? Mas a profundidade máxima deve ser de apenas 3 milímetros, não se deve fazer um aprofundamento superior a 3 milímetros para realizar o corte. Ok? E isso nós estamos falando, por exemplo, no desbaste. Quando você está realizando o acabamento, você vai necessariamente utilizar uma profundidade menor de corte. Normalmente até 0,5 milímetros se realiza de corte aí para se dar acabamento ao material. Ok? Trabalhando, lógico, com um RPM maior e um avanço por dente menor. Dentro, lógico, das classificações aí recomendadas pelo fabricante. Utilizando o mesmo fabricante, se nós formos verificar a tabela para fresamento tangencial, ou seja, para o fresamento periférico, nós temos aí algumas outras observações a ser tomada. Então, no próprio aço médio, quando nós utilizamos, por exemplo, quando nós utilizamos o inserto VP15 TF, nós devemos utilizar a largura de corte AE de 0,15 D. O que isso significa? Significa que a largura com que a ferramenta vai estar enterrada dentro do material de forma tangencial, ou seja, você tem o corte aqui da ferramenta, o quanto que ela vai estar enterrada aqui no material, a ferramenta redonda aqui, ó, ela fazendo esse giro, o quanto que ela vai estar enterrada no material, deve ser de 0,15 vezes o diâmetro. Então, se você tem um diâmetro de 100 milímetros da ferramenta, você tem então que a largura de corte não pode ser superior a 15 milímetros. 0,15 vezes 100 milímetros. 15 milímetros apenas. Ok? A velocidade de corte da ferramenta deve ser de 160 a 200 milímetros, a 250 metros por minuto. E a profundidade de corte, ou seja, o quanto que a ferramenta, nesse mesmo sentido de giro, vai estar dentro aqui, ó, do material, essa é a profundidade de corte, ok? Ela pode ser de 20, 50 ou 80 milímetros, ok? Mas daí você vai ter uma alteração no seu avanço por dente. Se você trabalhar com uma profundidade de corte de apenas 20 milímetros, você consegue um avanço por dente de 0,25, tá?
Isso trabalhando com um diâmetro 40 de ferramenta. Tá? Quando você trabalha com diâmetros superiores, como diâmetros de 50 milímetros aí, de comprimento de corte, nós estamos falando então com um avanço um pouco inferior, de 0,2 milímetros por dente. Entendeu? É um pouco complexo. Durante a explicação que eu vou dar posterior a esse vídeo, vou estar passando os cálculos passo a passo para vocês. Vou estar realizando alguns exemplos para vocês verificarem, mas essa complexidade faz parte do processo de fresamento e vocês precisam conhecer para entender como melhor executar. Para você poder escolher, determinadas peças, elas podem ser fabricadas tanto utilizando o fresamento tangencial quanto o fresamento frontal. Então, para você poder escolher melhor que operação executar, você precisa conhecer esses cálculos, como realizar, como pegar os dados do fornecedor da ferramenta e colocar isso em prática. E eu vou estar mostrando isso para vocês durante a explicação desse vídeo aí, logo após vocês terem assistido ele. Agora vamos estar entendendo como se dá o fresamento de engrenagens. O fresamento de engrenagens ele pode acontecer de duas formas. Ele pode se dar, então, utilizando-se um divisor, e nesse caso você tem uma fresa detalonada, ou seja, você utiliza uma fresa que já tem o formato da engrenagem, do dente da engrenagem que você quer fabricar, e ela já tendo esse formato, você então faz com que o giro dessa fresa aconteça sobre o diâmetro da peça. Contudo, você depois de passar a fresa pela peça, você precisa então dar o espaço entre um dente e o outro, ou seja, realizar o passo do dente para poder passar novamente. Esse passo ele é realizado através de um cabeçote divisor. O cabeçote divisor você consegue então fazer o giro na peça para poder ir trabalhando esses espaçamentos entre um dente e outro e você poder estar realizando então essa fabricação. Você vê então aqui no vídeo ao lado como é executado esse processo. A fresa então realiza o corte, depois dá-se o giro na peça, depois de dado o giro, então a fresa entra novamente na peça para realizar um novo corte. Quando ele realiza o novo corte, então ele vai dando esse espaço aí entre um dente e outro. Essa é uma das formas da fabricação de engrenagens. Agora a outra forma, que está se tornando mais comum por utilizar de uma tecnologia mais nova, é o fresamento por geração. O fresamento por geração, ele se dá exatamente na utilização de uma fresa caracol, ou seja, essa fresa já tem um passo, ele segue como se fosse uma rosca em volta aí da fresa toda, utilizando diversos dentes, e esse passo então já é passado diretamente para a peça. Contudo, a peça ela precisa executar um movimento como se fosse um movimento de engrenamento na fresa que está executando o corte nela. Então ela precisa girar enquanto a fresa também está girando. Nós poderemos ver aqui, nesse vídeo, isso acontecendo propriamente. Tá? Nós temos aí o corte da fresa caracol e ao mesmo tempo o passo é dado pelo giro da peça, na fresa, certo? Então, essas são as duas formas de fazer o fresamento de engrenagem. Então, ele pode se dar tanto utilizando o divisor, quanto utilizando o fresamento por geração, a fresa caracol. Os dois casos ainda são muito utilizados, contudo, o divisor, por se tratar de um caso mais manual, ele é mais utilizado em pequenas fabricações, em fabricações mais manuais, de menor quantidade, enquanto que o fresamento por geração é utilizado em grandes fabricações, em fabricações seriadas, fabricações em massa. Então, utiliza-se muito
o fresamento por geração aí em grandes indústrias, enquanto que em pequenas indústrias, para uma mudança ou outra, utiliza-se apenas aí o fresamento aí com o divisor, certo? Chegamos então ao final de mais uma aula. Essa daqui então a nossa terceira aula. Nós finalizamos aqui conhecendo aí o processo de fresamento, conhecendo as fresadoras, as fresas e tudo isso que envolve nesse processo. Na próxima aula nós estaremos tratando a furação, ok? E o processo de furação está muito ligado aí ao processo de fresamento. É nesse processo que nós vamos conhecer diversos outros diversas outras características que são importantes e que podem ser utilizadas na fresa, como a fixação da ferramenta. Vamos conhecer aí quais são as ferramentas e como se faz a afiação das brocas, que são muito utilizadas aí no processo de furação. Vamos conhecer outras ferramentas que estão sendo muito utilizadas no processo de furação. Vamos conhecer as máquinas e as diversas operações que podem ser realizadas dentro desse processo. No final dessa aula eu deixo aí para vocês alguns vídeos, os vídeos sobre fresamento de engrenagem, onde fica claro aí como se realiza o fresamento de engrenagem, o passo a passo desse fresamento, como ele está sendo realizado de forma manual e como que ele é realizado no fresamento por geração, ok? Fica muito claro nesse vídeo como que é a prática dessas operações, né? Para deixar um pouquinho mais prático ainda, eu deixo aqui embaixo os vídeos da operações na prática, como que se realiza operações na fresa de forma prática, como que é a fixação da peça, como que é a fixação da ferramenta, como que você muda o RPM da ferramenta, tudo isso para vocês poderem conhecer um pouco mais desse processo aí que é tão utilizado na usinagem mecânica, tá bom? Deixo então aí meu tchau para vocês, conheçam os outros vídeos aí da Escola Evolute, possam também rever alguns outros vídeos que vocês já viram para poder conhecer um pouco mais sobre processos e fiquem nessa, até mais.